E Deus ainda é o Deus de milagre, Ele não mudou. O mundo somos nós. Ele não mudou. Amém. Oramos. Querido Deus, soberano, eterno Pai. Senhor, te damos graça nesta noite, Senhor, por aqui estarmos, meu Pai, unidos e reunidos na Tua presença, para adorar o Teu santo e poderoso nome. Deus, neste momento eu te peço, Pai, juntamente com a Tua igreja. O Senhor ouviu aí, meu Pai, as necessidades dos Teus filhos, que não são poucas, são muitas, e tem ocasião nas nossas vidas, meu Deus, que é só o Senhor que pode entrar com providência. É só o Senhor com Tua mão forte, meu Pai, possa estender, meu Pai, sobre as nossas vidas e dar cabo, Senhor, ao sofrimento dos Teus filhos. Meu Deus, eu te peço neste momento, visita ali, Deus, o tio do nosso irmão Marcos, meu Pai, no leito daquele hospital. Deus, a tua esposa, meu Pai, colocou nas tuas mãos aquilo que ela não pode nem tem condições de fazer. Senhor, que através da fé dela, meu Pai, que o Senhor possa honrar ela, que o Senhor possa, meu Pai, glorificar a tua filha aqui na terra, indo de encontro a teu esposo e dando a ele saúde, Senhor, porque ela confia em ti, meu Pai. E nesta noite a tua igreja que está orando, pedindo, meu Pai, por ele, com certeza o Senhor já inclinou os teus ouvidos para o Jardim Planalto, mas estendeu as tuas mãos ali para aquele hospital, meu Pai, está solucionando o problema, meu Pai, dando saúde, meu Pai, àquele homem. Deus, visita também este momento, nesta hora, ali, Deus, o cunhado do nosso irmão Renato. Eu não sei, meu Pai, qual o problema, eu não sei, Senhor, qual a enfermidade, aonde está alojado, Deus. Deus, o problema daquele homem, mas o Senhor sabe, conhece. Eu te peço, juntamente com a tua igreja, visita ele nesta noite, dá cura, liberta, salva, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim também como o tio da nossa irmã Edna, meu Pai. Visita ele neste momento, meu Pai, dos pés à cabeça. Tira toda a dor, tira tudo aquilo que está incomodando o teu filho. Repreende, meu Pai, todo mal em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos, meu Pai. Agora eu te peço, Senhor, nós já oramos, nós já entregamos nas tuas mãos as nossas necessidades. Nós já colocamos diante do altar, Senhor, as nossas petições. Nós viemos aqui nesta noite, meu Pai, porque nós queremos ouvir, assim como nós já ouvimos até aqui a tua voz. E até aqui, Senhor, nós entregamos a ti, Senhor, as nossas necessidades. Nós já preparamos o altar, colocamos a lenha, adornamos, Senhor, o holocausto. Agora eu te peço, Senhor, responde nesta noite as nossas orações. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira poderosa. Assim como o Senhor respondeu, meu Pai, a oração de Elias ali no Monte Carmelo, meu Pai. O Senhor vai usar o teu filho nesta noite, meu Senhor, como um profeta aqui neste lugar para falar com a tua igreja, para falar com os teus filhos. Porque nós temos certeza, meu Pai, que aonde os teus filhos se reúnem, meu Pai, com um propósito de buscar a tua presença, de estar diante de ti, Senhor, adorando o teu santo e poderoso nome, o Senhor responde com poder e glória. Usa o teu filho, meu Pai, como o Senhor nunca usou aqui na face da terra, para falar com o Planalto nesta noite. E que a tua palavra venha e produza o efeito pela qual vai ser mandada nesta noite nos nossos corações. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estão me vendo aí? Glória a Deus. Tome o seu assento, meus irmãos, por gentileza. Que alegria estar aqui com os irmãos. Que bom voltar a esta igreja. É tão especial no meu coração. Eu brinquei com o Blanco aqui, que foi ele quem foi o primeiro irmão a me filmar pregando nisso. Há muitos anos atrás aqui, se não revela a idade, né? Mas Deus seja louvado. Só não estou tão feliz, irmãos, porque a pastora Adilson me chamou para vir à noite, não chamou de manhã na escola dominical com café. É verdade. Deus seja louvado. Pastora Adilson, meu carinho, meu louvor a Deus pela sua vida, pela esposa, por toda a família que é muito especial no meu coração. Por um bom tempo aí andei com o Marcos, filho do pastor Adilson, e a gente deu muito trabalho aqui comigo. E o Senhor aí tem trilhado os nossos caminhos. Eu louvo a Deus pela vida desta família.
pela vida do pastor Edilson, que tem se internado, se dedicado, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor continue realizando a obra. A alegria de ver o crescimento e as bênçãos sobre a vida desta igreja, e o meu desejo é que as boas mãos do Senhor continuem conduzindo a vida do teu servo aqui em Jardim Plano. Meus irmãos, eu quero ler o texto com os irmãos que nos foi proposto, texto que foi nos dado como tema, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo tema está no versículo 42, mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 36. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo de número 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é uma riqueza. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro de um modelo de uma igreja que agradava o coração de Deus. O livro escrito pelo nosso amado e médico ou doutor Lucas, trazendo consigo as suas minúcias, os seus detalhes. Este livro para nós traz muitas riquezas aos nossos corações. Queridos, precisamos entender e passar por alguns caminhos aqui para chegarmos no tema que nos foi proposto esta noite. Aqui está sendo falado no capítulo de número 2 sobre uma igreja que abria mão até mesmo dos seus próprios bens para entregar tudo aquilo que eles entendiam que a obra necessitava aos pés dos apóstolos. E é este livro que nós vamos encontrar um momento não de despedida de Jesus, mas um até breve de que Jesus estaria indo embora, mas fazendo algumas promessas para aqueles que estavam ouvindo. Este livro, ele consola, ele conforta os nossos corações, mostrando que a morte humana, ela tem um propósito, mostrando a nós que esta morte é apenas algo passageiro aqui nesta terra, que esse corpo fica, e que há para nós um futuro, uma esperança salvífica que nos espera do outro lado. Mas quem não tem o hábito de orar, o hábito de ler o livro de Atos dos Apóstolos, ou até mesmo aqueles que não gostam de falar do assunto da morte, que tem medo de morrer, o livro do Atos dos Apóstolos é o livro da salvação. O livro que trata a respeito sobre que o homem precisa pensar sobre uma vida além dessa terra, além dessas coisas terrenas.
É no livro de Atos que nós vamos começar a enxergar a transformação de um homem chamado Pedro. Uma nova vida, um homem agindo com maturidade, um homem cheio da fé, da ousadia, da coragem e da graça de Deus. É dentro deste mesmo livro que nós vamos também encontrar um Deus que faz mudança e transformação na vida de muitos que perseguiam a igreja. Você vai ver por muitas das vezes Deus, através da sua palavra, usando seus apóstolos, curando a vida de algumas pessoas, libertando homens da prisão, fazendo com que homens que perseguiam os cristãos agora ir para o outro lado e estarem servindo a Deus. E aqui, os apóstolos vivenciam tudo aquilo que Jesus havia prometido dentro dos evangelhos. Mas, quando é chegado o capítulo de número 1, nós vamos encontrar aqui a capa do TCC. O capítulo de número 1 é a abertura para uma vida de vitória sobre a vida do cristão. É dentro desse livro que nós encontramos aqui o jardim de entrada de uma casa, aonde há dentro dela coisas ricas que o ser humano mal poderia imaginar. Mas Jesus, ele precisa se despedir. A sua chegada aconteceu, como diz o escritor Billy Graham, que o dia mais importante da humanidade não foi quando o homem conseguiu chegar até a lua pela primeira vez, mas foi o dia em que o Filho do Homem pisou os pés na terra e andou com a humanidade. Jesus passou por aqui, deixou os seus exemplos, e ao deixar a sua vida aqui como modelo, ele precisa ir embora. Mas quando chega o capítulo de número 1, versículo de número 3, o texto diz que após a morte de Jesus, através da sua ressurreição, Jesus teria todo o direito de comemorar a sua vitória sobre a cruz do Calvário. Aleluia. Mas o texto diz que ele não comemora. No capítulo 1, versículo de número 3, vai dizer que ele aparece com provas infalíveis, provas incontestáveis. E durante 40 dias, ele continua realizando o ensino da sua própria palavra, ou seja, o ensino concernente ao reino de Deus. Jesus tinha todos os motivos para comemorar a sua morte na cruz do Calvário, pois ele resgatou a humanidade, Cristo ressuscitou, é Ele mesmo quem dá a notícia, eu voltei, eu estou aqui, é Ele quem mostra as suas marcas para Tomé, é Ele quem está falando com a humanidade, é Ele quem resgata Pedro ao ponto de fazer um homem que estava frio na fé se tornar pastor de ovelhas e cuidar deste povo. É Cristo quem vai aparecer também para Maria Madalena ao ponto dela dizer que viu com os seus próprios olhos, que não era ninguém que estava lhe contando, mas ela pôde contemplar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Só que agora chega o momento de Jesus passar durante 40 dias após a sua morte, contando as suas experiências, trazendo ensinamentos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai ser muito mais detalhista do que Lucas aqui. Lucas traz a minúcia de 40 dias em que Jesus passa com o povo. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, vai dizer que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas viram a Jesus de uma forma física como você me vê e como eu te vejo. Cristo ainda estava andando no meio do povo. Só que agora, os discípulos não terão mais a companhia de Jesus por perto. E é chegado o momento de viver as experiências com Deus, sem a presença de Jesus física no meio do povo. Atos capítulo de número 1, se você puder me acompanhar. Versículo de número 8, até o versículo de número 11. Capítulo 1, versículo 8, há uma promessa. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para os céus o vistes ir. Eles estão aqui entregando uma promessa para os apóstolos, de que da mesma maneira que eles viram Cristo indo embora, eles também um dia, aonde a Bíblia não diz a hora, aonde a Bíblia não diz o lugar, mas ela diz como, ela diz qual será a maneira, mas de que esse Cristo que foi, um dia voltaria. Os discípulos então têm uma despedida de Jesus, ou um até breve que ele estaria voltando. Mas eles precisavam se lembrar das promessas que Cristo havia feito. Em João capítulo de número 14, Jesus, quando ainda estava com eles, fez uma promessa. E a promessa foi esta: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, os apóstolos aqui estão debaixo de uma promessa, sabendo que ele foi e que ele volta, e que ao mesmo tempo em que Cristo não estará mais presente de forma física, eles têm uma promessa que eles terão uma companhia. E aqui é onde começa a acontecer, e é aqui onde surgem os primeiros acontecimentos, com a ausência física de Jesus, porém com a descida do Espírito Santo. Eles estão começando agora a contemplar uma nova vida com Jesus. Este é o momento em que o filho sai de casa para casar. Este é o momento em que o aluno que aprende a prova com o professor, ou que aprende o assunto da matéria com o professor, no momento da prova não tem mais companhia, é só ele sozinho. É nesse exato momento que o pai não está com o filho, que o filho não está com os seus apóstolos, mas que a promessa agora começa a ser cumprida. Jesus sobe, e ao mesmo tempo que ele sobe, o Espírito Santo desce, como uma promessa de que ele vos deixaria, que ele vos daria um outro Consolador, da mesma espécie, sendo o mesmo Deus, dentro da trindade que nós aprendemos na escola bíblica. Jesus sobe, e como de uma forma organizada, e como de que uma forma ordenada, Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Se no primeiro, Jesus deixa um até breve, no capítulo de número 2, o Espírito Santo aparece para eles. A Bíblia Sagrada vai dizer que tudo isso acontece quando chega no capítulo de número 2 e versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Diz o texto que no versículo de número 3, que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Cumpre-se aqui a promessa que Cristo havia feito para eles, que o Espírito Santo ia descer e que eles teriam uma companhia até a consumação dos séculos. Eles recebem o maior presente que um homem pode receber: a companhia do Espírito Santo. Se você chegou até aqui, não foi pela sua própria vontade. Havia algo que falava dentro do teu coração.
Havia algo que falava com a tua mente enquanto você se arrumava. Talvez você teve uma tarde preguiçosa, ou talvez você teve uma tarde corrida como a minha. Em ambas estas tardes que vocês vivenciaram, havia algo penetrando na tua alma dizendo: vai para minha casa, que eu tenho uma palavra para o teu coração. O ser humano então recebe o maior presente que um homem poderia receber: a descida do Espírito Santo. E essa descida, ela acontece com alguns propósitos. Primeiro, para mostrar a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que prometeu. A fidelidade de Deus agora é vista com provas infalíveis. E o texto vai dizer que quando o Espírito Santo desce, é impossível não enxergar a fidelidade de Deus. Porque ele havia prometido em João, ele havia ido embora no capítulo 1 e no 2, cumpre-se a sua palavra, só para mostrar a sua fidelidade. Talvez tantos homens já lhe fizeram promessas, e estas promessas não se cumpriram. Eu canso de ouvir pessoas dizendo para mim: vou te levar para pregar lá. Irmãos, se eu já tivesse pregado em todos os lugares que as pessoas falaram que ia me levar, até Israel eu já tinha pregado. Mas esse Deus, que é poderoso para prometer, também é um Deus que é fiel para cumprir. A sua promessa acontece. Cumpre-se então o dia de Pentecostes, e o primeiro sinal de que a sua promessa aconteceu é a sua fidelidade. O segundo sinal de que o Espírito Santo estava com eles é porque eles precisavam receber o derramamento de poder e poder espirituais para lutar guerras em que a mão humana não tinha poder para fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que Deus não faz aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Vou repetir esse negócio aqui só para te alegrar. Deus não faz aquilo que eu posso fazer, mas aquilo que eu não posso fazer, de uma coisa eu tenho certeza: Deus faz. Deus derrama o Espírito Santo, e nesse derramamento tinha mais um propósito. Além de mostrar a sua fidelidade, era derramar o poder espiritual. Primeiro, para anunciar. Segundo, para batizar. Terceiro, para pregar. Quarto, para ensinar. Quinto, para expulsarem demônios. E sexto, para serem edificados pelo próprio Espírito. Primeiro propósito, mostrar a fidelidade de Deus. Segundo propósito, derramamento do Espírito para dar poder ao crente. Fique esperto, se na madrugada não surgir algum vizinho batendo na tua porta, pedindo para você expulsar demônios. Eles não vão procurar o cara conhecido da adega. Eles não vão pedir ajuda do personal trainer, mas eles vão pedir para o irmãozinho lá da Assembleia de Deus do Jardim Planalto para expulsar demônios. Porque um dia foi derramado sobre nós a descida do Espírito Santo. Primeiro propósito, mostrar a fidelidade de Deus. Segundo propósito, derramamento de poder dado ao homem para lutar as batalhas espirituais. Terceiro propósito, unir o que a Torre de Babel separou. Se em Gênesis 11, o ser humano olha um para o outro, e o homem olha para o outro e diz: edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cuja ao topo alcance os céus, para que nós venhamos ser conhecidos. Quando Deus viu aquilo, Deus separou todas as línguas, e ali começou Brasil, Japão, Israel, e assim foi separadas as línguas. Naquela época, começa então as separações, tudo isso pela ganância do homem, pelo homem em busca das suas famas e do seu autoconhecimento. Quando isso acontece, a Torre de Babel consegue, pela sua ganância do ser humano, separar toda a humanidade. Mas o que foi separado na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11,
Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Deus une novamente tudo aquilo que foi separado. Primeiro propósito, fidelidade de Deus. Segundo propósito, derramamento de poder. E terceiro propósito, Deus unir o que estava separado. Eu sirvo um Deus que é poderoso para unir famílias que estão separadas. Eu sirvo um Deus para unir casamentos que estão dentro de casa, divorciados, sem ser no papel, mas um Deus poderoso para unir. Eu sirvo um Deus que é poderoso para unir irmãos da igreja que estão brigados, ceando, mas eu sirvo um Deus que é poderoso para trazer a união e a comunhão desses irmãos de volta. Se a Torre de Babel veio com o propósito de separar, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso que faz unir. E eu te provo na Bíblia. Atos capítulo de número 2, versículo de número 6. O texto vai dizer que correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão. O que a multidão fez? Se a Torre de Babel separou, a descida do Espírito Santo ajuntou tudo que estava separado. Deus é poderoso para unir aquilo que está distanciado. No nome de Jesus eu sinto a presença de Deus. E eu já quero pregar para a tua alma. Deus colocará tudo no devido lugar. O Deus que nós servimos faz com que a nossa vida seja um quebra-cabeça. Mas quando Ele começa a unir as peças, as coisas começam a fluir. Então eu já quero entregar para a tua alma esta noite. O derramamento do Espírito Santo foi para provar a fidelidade de Deus. O derramamento do Espírito Santo foi para te dar poder para expulsar demônios, para lutar as batalhas espirituais. E em terceiro, para unir aquilo que estava separado. Pastor Adilson, ontem eu estava fazendo feira, estacionei o carro ali no Jardim Santana e fui fazer feira. Aí tá lá eu escolhendo maracujá, eu e a Vivi. E eu falei, Vivi, escolhe os maracujás mais feios que você vê. Tava lá escolhendo maracujá e vem alguém, André, bateram no teu carro. E eu fui lá, irmãos. Quando eu cheguei lá, tinha uns 3, 4 irmãos lá. Você bateu no carro do André. Os irmãos não eram nem crentes, Adilson, mas sabiam que o cara meu ali da igreja, conhece a gente. Vocês bateram no carro do André, não vai ficar assim não, a gente vai resolver isso aí. Vou até tirar o microfone, se necessário for a gente chama os irmãos, né? A gente vai resolver isso aí. Eu cheguei, irmãos, na hora da confusão. E estava lá o motorista do caminhão discutindo com um rapaz que estava me defendendo. Quando eu cheguei, eu falei, irmãos, boa tarde. Falei, o erro já foi feito, já bateram. O senhor tem habilitação, o senhor está certinho, o caminhão está tudo certo. Vamos resolver, irmãos, não tem mais o que fazer. Irmãos, foi como a palavra diz em Provérbios, né, que a resposta branda, ela desvia o furor. Irmão, parecia umas criancinhas, tudo caladas. Sabe o que é isso? Isso não vem de nós, irmãos. É o Espírito Santo, que é poderoso para unir o que estava separado, que é poderoso para colocar junto aquilo que estava desviado um do outro. Eu estou sentindo a presença de Deus enquanto eu prego isso, porque eu sei que Deus precisa unir pessoas. Deus precisa unir propósitos. Na verdade, Ele não precisa, somos nós que precisamos. Mas Deus esta noite manda lhe dizer, a descida do Espírito Santo vai unir tudo que estava separado. A gente serve a Deus em alguns lugares aí que você fala que é do creio, ele é da Umadeb, ele não gosta. Né? Essa semana o pastor falou, faz um trabalho aí com creio Umadeb na semana, irmão, foi uma alegria minha, uma alegria do coordenador. Mas você vai em alguns lugares aí, irmão, não se bica. Se tem o trabalho das irmãs, vem só as irmãs, não vem os outros. Mas, pastor Adilson, eu estou de novo aqui sentindo a presença de Deus, inspirado pela graça do Espírito Santo. Deus vai unir aquilo que está separado, diz o Senhor dos Exércitos.
Se a descida serviu para provar a fidelidade de Deus, o poder do derramamento do Espírito Santo para derramar ao homem armas espirituais e também para unir, o texto agora vai dizer que esse cumprimento veio acompanhado de zombarias e de perseguições. Atos capítulo de número 2, versículo 12. Todos estavam maravilhados, estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, diziam zombando: eles estão embriagados. Aqui está o primeiro sinal de que Deus derramou o poder sobre eles. Pedro se levanta então com os 11 junto com eles e faz a defesa da sua fé. Atos capítulo 2, versículo de número 14. O texto vai dizer que Pedro se levanta, se coloca em pé com os 11, ergue a sua voz e diz: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, o nosso Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e também sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro rasga o verbo, provando aos irmãos que Jesus foi morto e entregue na cruz justamente por eles, mas prova a eles que esse povo, que estava cheio do Espírito Santo, não estavam embriagados, mas eles estavam recebendo o poder dos altos céus e do doce Espírito. Acontece então o primeiro sinal quando há a zombaria e a perseguição contra o povo de Deus. Só que agora o segundo sinal é posto em prova aqui dentro da Bíblia. As conversões de Deus começam a acontecer no mesmo capítulo que nós lemos, no tema que nos foi proposto. Perguntaram então a Pedro, porque não compreendiam aquilo que estava acontecendo, e olharam para Pedro e disseram: mas já que fomos nós quem matamos, já que fomos nós quem crucificamos, já que fomos nós quem não aceitamos o Cristo Redentor, e agora, Pedro, o que nós devemos fazer? Pedro, em Atos capítulo de número 2, versículo de número 36, vai dizer: portanto, saiba com toda certeza, como ele diz, precisamos nos arrepender de todos os pecados, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só que alguém olha, e surge então uma pergunta: mas Pedro, para quem são estas promessas? Pedro vai responder, e ele vai olhar no capítulo 2, versículo 39, e vai dizer: a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tanto quantos Deus, o Senhor, o chamar. Mas se faz necessário um verdadeiro arrependimento, para que vocês possam ver o cumprimento da palavra de Deus. Reparem no que está acontecendo. Se na descida do Espírito Santo houve aqui a manifestação da fidelidade, a manifestação do poder de Deus, a manifestação de Deus unir o que estava separado, começa-se então a zombaria e a perseguição contra o povo de Deus. Só que agora, este mesmo povo que zombou, que perguntou, agora está interessado no que pode fazer o Espírito Santo na vida deles. Quando chega o capítulo de número 2 e o versículo 40, o texto vai dizer: com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha só o detalhe que Lucas deixa para nós.
com muitas outras palavras. Essas muitas outras palavras no original traz o sentido de diversas experiências dos apóstolos, de diversos testemunhos que eles contavam e de diversas pregações para que o povo pudesse dar ouvido à palavra de Deus. E parece que Lucas está contando uma história para o tempo atual, que este povo precisa de muitas palavras, de muitas experiências, precisam ouvir muito a voz de Deus. E eles então não se cansavam de trazer o ensino da palavra de Deus, porque aqui para nós, o que segura crente, ainda na Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, é a palavra de Deus. Não há mais nada que segura ele, não há mais nada que segura ela, se não é a palavra que segura. Eu não sei o que pode segurar. A palavra de Deus é a única que tem poder de trazer mudança e transformação para a vida do homem. Tem uma historinha de um dia em que um pastor foi visitar um casal. O casamento estava em crise, e aí um pastor foi visitar um casal. Eu amo essa história, irmãos. E quando o pastor chegou lá, a esposa do moço olhou e falou assim: olha, é o pastor que vai aqui visitar a gente. Eu vou separar os melhores talheres, aqueles que a gente ganhou lá na lua de mel, parece de ouro, que a gente nunca usou. Eu tenho um carinho muito grande por esses talheres, mas como é o pastor que vai vir, vamos usar com ele. E aí foi lá, preparou um jantar para o pastor jantou, conversou com eles, foi embora. Passou uma semana, a irmã estranhou que havia sumido um daqueles talheres que ela tinha servido para o pastor e a sua esposa jantar. E ela ficou encucada com aquilo. Ela disse: nossa, eu gosto tanto desse talher. E esse talher sumiu. Passou 2 semanas. E ela encucada com aquilo. Irmãos, mulher quando coloca uma coisa na cabeça, sai da frente. E passou 3 semanas, ela encucada. E ela olhava e não via, procurava, não achava. Passou 1 mês e ela com aquilo na cabeça. 2 meses. Quando deu 3 meses, ela falou: eu vou perguntar para o pastor. E aí o esposo falou: mas se você perguntar para o pastor, você vai estar acusando o pastor que ele roubou o talher que usou aqui naquele dia. E ela falou: ele vai entender, eu vou falar com jeitinho. Aí chegou lá no pastor, falou: pastor, o senhor me desculpa. Lembra o dia que você foi lá em casa, uns 3 meses atrás, jantar com a gente, hoje está uma bênção, está tudo bem. Mas pastor, sumiu um dos talheres que eu tanto amava. Eu queria perguntar se o senhor não se confundiu, levou embora, colocou em algum lugar e a gente não achou. E aí o pastor falou: eu sei, minha filha, onde está? Ela disse: aonde? Ele disse: está dentro da sua Bíblia. A mulher ficou 3 meses sem abrir a Bíblia. E eu quero pregar esta noite para a tua alma: o que segura crente é a palavra de Deus. É por isso que eles, com muitas outras palavras, eles alimentavam o povo. Eu quero pregar no nome de Jesus para o teu coração, que a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua alma. A palavra de Deus é poderosa para mudar o teu comportamento. A palavra de Deus é poderosa para te dar educação. A palavra de Deus é poderosa para te dar ética. A palavra de Deus é poderosa para te dar inteligência. A palavra de Deus é poderosa para você vencer as batalhas que você não conseguia. A palavra de Deus é poderosa para abrir portas onde não há portas. A palavra de Deus é poderosa para transformar o coração do homem. É só a palavra de Deus que pode. É por isso que eles ficavam pregando para o povo com palavras, com palavras, com palavras, com palavras. Por isso que eles diziam: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só que o texto vai dizer que, com muitas outras palavras, eles davam testemunhos e exortavam a dizer: salvai-nos desta geração perversa. Que geração perversa que Pedro estava falando? Porque a narrativa de Lucas aqui parece muito com os dias atuais. Essa geração perversa que Pedro está pregando aqui para o povo, que estava em dúvida da descida e do derramamento do Espírito, era uma geração que obedecia aos seus desejos, mas não dava ouvidos aos seus propósitos. Essa geração
era a geração que cuidava dos seus corpos, mas não cuidava da sua alma. Era a geração que cuidava do seu corpo, mas esquecia do seu espírito. Essa mesma geração era a geração que aceitava Jesus pelos milagres que fazia, mas rejeitava Jesus pelas palavras que ensinava. Vou repetir: aceitava Jesus pelos milagres que fazia, mas rejeitava-os pelas palavras que Jesus o ensinava. Esta é a mesma geração que nos dias de festas cantavam: Hosana nas alturas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas era a mesma geração que no dia do culto de ensinamento, o maior culto de ensino que já teve, na cruz do Calvário, na festa eles diziam: bendito seja Deus. Mas no dia do culto de ensino na cruz, eles estavam dizendo: crucifica-os. Crucifica-os. É esta geração que Pedro está dizendo: escapem, fujam, salvem desta geração perversa que não querem nada com nada. E quando chega Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 41, a pregação de Pedro foi tão fraquinha, irmãos, mas tão fraquinha, que quase 3.000 almas se entregaram a Jesus. Quase 3.000 pessoas falaram: eu quero este poder, eu quero essa fidelidade, eu quero este Jesus, eu quero para que Ele possa mudar a minha vida. E o que nós podemos fazer para que a igreja que recebeu o poder de Deus continue nessa mesma fé, continue nessa mesma fidelidade, continue nesse mesmo poder, continue nessa mesma união, para que o cumprimento da fidelidade de Deus aconteça? Qual é, irmãos, o segredo de uma igreja revestida do poder de Deus? Aí entra o tema que nos foi proposto, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. A primeira arma, meus irmãos, que não pode faltar em uma igreja revestida do poder, é a perseverança. Esperança e perseverança é totalmente algo contrário, ou é totalmente oposto. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte para nós: porque nós necessitamos de esperança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, ele está dizendo que a perseverança é uma necessidade humana. Nós precisamos ter perseverança. E aqui para nós, não adianta fazer a vontade de Deus e não ter perseverança. Mas também não adianta ter perseverança e não fazer a vontade de Deus. Eu sei que eu embolei a sua mente, eu vou repetir. Não adianta fazer a vontade de Deus e não ter perseverança. Mas também não adianta ter perseverança e não fazer a vontade de Deus. O que os apóstolos estão ensinando aqui é que a perseverança e a obediência à vontade de Deus, elas andam juntas. E para nossa surpresa, a perseverança, ela não é adquirida em bons momentos. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz que a tribulação é quem produz a perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência é que produz a esperança. Ele está querendo dizer para nós que só existe uma coisa que produz a perseverança. E o que é? É a tribulação do crente. Por isso, irmãos, que a gente não pode nunca estar bem. Sempre tem que estar acontecendo alguma coisa. Senão, a nossa perseverança vai embora. É verdade ou não é o que eu estou falando? A vida do crente é uma montanha russa ou não é? Nunca, irmãos, está tudo bem. Tanto que quando está, a gente se pergunta dentro de nós, nos nossos pensamentos: Senhor, o que está acontecendo? Está dando tudo certo, as coisas estão fluindo. E quando não acontece, é o que o apóstolo Paulo está ensinando. Aqui é o produzir a perseverança em nós. A tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança, ela produz as experiências. E as experiências produzem a esperança. Aí é onde o crente
se torna como Abraão, em que com 99 anos de idade ainda sonhava em ser pai. Sabe por quê? Porque a tribulação produziu a perseverança produziu as experiências, e com 99 anos, o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão esperava, mas não esperava murmurando igual a gente. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele esperava, e esperava dando glória a Deus. Esperar é uma coisa, agora esperar dando glória é só para quem já foi produzida a perseverança com a tribulação, que produziu a experiência, e a experiência produziu a esperança. Acontece então dentro desse livro, onde eles estão dizendo para uma igreja continuar sendo revestida pelo poder. É uma igreja que persevera, é uma igreja que acredita, é uma igreja que sabe que as tribulações, que os tempos difíceis vão produzir perseverança em cada um deles. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta é: qual é a doutrina dos apóstolos que eles perseveraram? Eu sei, se eu perguntar para você o que é doutrina, eu sei o que você vai me responder. Normalmente você vai falar sobre os usos e costumes, mas a doutrina dos apóstolos, ela ia muito mais além do que isso. E aí é que entra o tema proposto. No capítulo 2, 42, vai dizer que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E que doutrinas eram essas? Texto simples para a tua alma e para a tua meditação. Primeiro, eram os ensinamentos que Jesus havia deixado. Segundo, era o ensinamento da comunhão. Irmãos, pensa numa igreja que havia a união e a comunhão entre eles. Pensa em uma igreja que abria mão de tudo. Esse termo aqui, comunhão, em Atos capítulo 2, 42, é o termo koinonia. O que é o termo koinonia? É a intimidade espiritual. É uma relação espiritual íntima, onde só de um olhar para o outro, ele já sabe que não está bem. É onde só de um de olhar daqui da frente até lá atrás, ele sabe que alguma coisa de errado está acontecendo. É uma relação espiritual tão íntima, que as coisas vão acontecendo, e a comunhão entre os irmãos vai aumentando. É onde eles abriam mão do seu próprio bem, e eles também partiram o pão. Se a primeira doutrina dos apóstolos aqui era a comunhão, a segunda era o partir o pão. E o que era o partir o pão? Primeiro, ele traz o sentido da ceia, de lembrar o momento em que Cristo havia morrido. Até no culto que eles já realizavam, eles partiam o pão, para não esquecer da morte de Jesus. Cuidado, para não ir para a ceia e esquecer que Jesus morreu por você. É tanta coisa que tem na ceia, que se bobear, você lembra do hino, você lembra do alimento que tem que levar, você lembra do coro que você tem que cantar, você lembra da oportunidade que vai ter, você lembra do irmão que tem que chamar, do aviso que tem que dar, do que vai ter na semana, e a ceia acontece e a gente esquece que Jesus morreu. O partir do pão é para lembrar da morte de Jesus, e também uma comunhão fraternal, aonde eles realizavam refeições onde uns dividiam com os outros. Se alguém faltava comida para comer, levavam-se as refeições e todos comiam junto. Eu fiquei muito surpreso hoje, que quando eu li esse texto, e eu falava que igreja unida, como é bom ter comunhão, como é bom abençoar as pessoas. De repente alguém me chama lá em casa, André, e era um vizinho meu, irmãos, que está tentando se firmar com Jesus, e ele chegou lá e falou assim: você tem um cinto para me arrumar? Eu falei: meu Deus, eu acabei de ler o texto e está ele me chamando aqui. E aí eu saí lá fora e ele falou: você tem um cinto para me dar? Ou eu tinha o meu cinto para dar, ou eu tinha um cinto muito. E aí eu fui lá, irmãos, fui lá no quarto, olhei a gaveta e falei: misericórdia, agora eu só vou ter um cinto para usar. Peguei o meu, irmãos, dei na mão dele, o Espírito Santo falou assim: fala para ele que não precisa devolver, fala para ele que é dele. Isso é comunhão, irmãos, isso é partir do pão, isso é partir do pão. Essa é a comunhão que Deus faz acontecer no nosso meio. Esse partir do pão traz a memória do que Paulo fez no meio do navio indo a caminho de Malta.
Não traz à memória somente a ceia. Não traz à memória também só partir o pão, mas traz à memória em que eles estavam na ilha de Malta, prestes a chegar na ilha de Malta, e vem tempestade, e vem furacão, e o navio está quase caindo, e alguns estão dizendo, nós vamos pular. Aí um anjo do Senhor aparece na madrugada para Paulo e diz, Paulo, fala para eles, que quem pular vai morrer, mas quem ficar vai estar vivo. Às vezes a palavra de Deus é, sai que não dá mais, abandona porque não vale a pena. Mas com Paulo ele falou, só vai ser vitorioso quem vai ficar. Fala para eles que não é para ninguém descer do navio. Fala para eles que não é para ninguém sair do navio. Quem sair do navio vai morrer, mas quem ficar vai ter vida. Aí tá lá, tempestade, furacão, forte vento. O pessoal murmurando, Paulo eu vou descer, Paulo eu vou descer. Paulo está com a mão amarrada, com o pé encarcerado. Paulo diz, traz o pão aqui para mim. Paulo pega o pão e parte, no meio da luta, no meio da tempestade. Sabe o que ele está ensinando? O partir do pão não é só momento de alegria. O partir do pão é no momento da adversidade para lembrarmos que Deus tem o controle de tudo. Então o derramamento do poder para encerrar esta noite é para mostrar a fidelidade de Deus. É para mostrar que Ele tem poder para te dar, para lutar com as batalhas espirituais. É para unir aquilo que estava separado. E é para ter perseverança no momento da dificuldade. É para perseverar na doutrina. E que doutrina é essa? É a doutrina da comunhão. É a doutrina do partir do pão. E é a doutrina das orações. Que não falte as orações no momento de alegria. Que não falte as orações no momento de tristeza. Que não falte a oração no momento de dificuldade. Que não falte a oração para a tua vida. Cristo é o nosso modelo. E por isso que os apóstolos deixaram esse ensinamento. Se em João 11, Jesus orou por Lázaro, mesmo sem precisar orar por ele, mesmo assim ele orou dando graças a Deus. Se em João 17, ele ora por ele ora pelos apóstolos, e ele ora pela igreja, ele deixa um modelo de oração. Se em Mateus, irmãos, quando o texto vai dizer que ele estava numa batalha espiritual, mas ele ora, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade, mas não a minha, ele orou. Se em Lucas, ele está lá na cruz do Calvário, e ao lado dele está 2 ladrões, ele ao invés de falar com eles, ele intercede por eles dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Era Deus mostrando o poder da oração. Por isso, esta igreja é o modelo que Deus deseja em nós. Uma igreja que mostra a fidelidade de Deus. Uma igreja que tem o poder de Deus. Uma igreja que ao invés de separar, ela une. Uma igreja que está na comunhão. Uma igreja que está no partir do pão. E uma igreja que está debaixo das orações. Esta igreja não tem demônio que faça a igreja perder. Na comunhão, na oração, no jejum, no partir do pão, não há ninguém que vença esta batalha. Eu quero profetizar esta noite e entregar o microfone, que esta igreja seja cheia do poder de Deus, para que habite a fidelidade, para que habite o poder de Deus, para que habite o poder do Espírito Santo, para que habite a união, para que habite a comunhão, para que habite o partir do pão, para que habite a comunhão de Deus para nós, e para que habite as orações em nosso meio. Quantos recebem esta palavra? Aleluia! Que Deus em Cristo vos ajude e continue vos abençoando. Eu não sei se todos são crentes aqui esta noite, mas eu quero perguntar, se há alguém esta noite que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, se há alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, levante uma das tuas mãos e nós vamos orar por você. Alguém aqui esta noite que não serve a Deus, alguém aqui nesta noite que está distante de Deus. Deus te trouxe para unir, Ele não te trouxe para separar. Alguém para Cristo esta noite que quer receber o revestimento de poder. Alguém para Cristo esta noite que quer retornar ou que quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém no nosso meio? Se não tem, que Cristo Jesus continue vos abençoando. Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Olha, já é a terceira mensagem nesse tema que nós temos agora no mês. E posso dizer para os irmãos que as 3 são diferentes, os irmãos perceberam. 3 mensagens diferentes nesse tema que nós já ouvimos esse mês.
Quinta-feira nós teremos outro irmão aqui, o irmão Ezequias. O irmão já conhece, ele já esteve aqui umas 2 vezes aqui na igreja. Ele vai estar aqui na quinta-feira também, trazendo uma palavra de Deus nesse tema. No domingo nós temos o evangelista lá de Guarulhos, o evangelista Irã. Também vai estar aqui também no domingo também, falando desse tema. Então, irmãos, venham ouvir a palavra de Deus, venham para o culto, vamos deixar Deus falar ao nosso coração, vamos deixar a palavra, o Espírito Santo nos encher através da palavra do Senhor. Aleluia. André, que Deus continue abençoando você usando. Isso é uma bênção para nós. Amém. André é uma bênção para a nossa vida. Irmão, nós iremos encerrar. Terça-feira nós estaremos aqui novamente para juntos lermos a palavra do nosso culto de ensino. Na quinta-feira, como já disse aos irmãos, nosso culto público, onde estaremos aqui, temos um convidado como disse, irmãos, e na sexta-feira é o ciclo de oração. Então, os irmãos, venham para o ciclo de oração na sexta-feira. Amém? Irmãos, nós vamos começar a obra aí na frente, viu? Como disse para os irmãos, Deus é bom, como diz o irmão Valdo, né? Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Amém? Já encomendei as telhas. Aí comprei telha boa, viu? Foi brasilite não. Como os irmãos desejavam. Compramos telha sanduíche, viu? Telha sanduíche. Não é sanduíche de comer não, viu, William? Viu, pastor? Para todo mundo? Então, um pouquinho. É rapidinho, tá bom? Só um pouquinho, tá bom? Peguei na paz. O pai olhou aqui, tá bom? Só um pouquinho, tá bom? Para todo mundo, tá bom? Só para estar aqui, tá bom? Quer agradecer a Deus, irmão? Vamos agradecer a Deus. Então, ele deu uma beca. Florilia Guerreiro. Coitado do jovem. Compreender a palavra de Deus. Maravilhosa, um ano maravilhoso. Eu também o Florilia. É uma beca. É pastor Valdo. Rudo Vitão. Semana que vem. Domingo que vem. Em nome de Jesus. Fique na paz. Amém. Comer é bem delícia. Quero de comer pão de queijo. Irmãos, se todos fossem que não ia aqui na igreja, ele estava cheio. O desejo no coração dele, que a gente vê aqui, o desejo dele é que os adolescentes, os jovens estejam aqui para ensaiar e na escola dominical. É o desejo do coração dele. Ele sempre está falando, sempre está cobrando. Né? Quando nós vamos fazer ensaio, pastor, cadê o ensaio? Precisa ensaiar, pastor, precisa ensaiar. Né? Às vezes a gente pensa, né, nele, né? Mas não, irmãos, é Deus aí falando no nosso coração, viu? É Deus falando no nosso coração. Então, irmãos, nós vamos começar a obra, já estou acertando com o pedreiro, acho que segunda-feira que vem nós já começamos aí já a fazer a nossa cobertura na frente aí, não vamos descer mais escada molhando, em nome de Jesus, amém? Que Deus tem colocado em nosso coração, Deus tem provido isso. Os irmãos que puderem nos ajudar, continuem nos ajudando, continuem ofertando para nós em prol desta obra, que tem mais coisas para nós fazermos, não só essa cobertura, mas tem mais coisas para a gente fazer aqui na congregação. Enquanto Deus der força para nós fazermos, nós iremos continuar fazendo. Amém? Também nós temos um aniversariante aqui, que é a nossa irmã Marina. Fique de pé, minha Marina. Então, bem passado, vai estar dentro do mês. Fique de pé. Fique de pé. Nós vamos parabenizar a nossa irmã, amém? Amém. Que Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. E nós estaremos orando pela nossa irmã. Pode vir aqui na frente, irmã Marina. A gente vai orar pela irmã. Tá? E estaremos orando também para o final do nosso trabalho. Deus abençoe os irmãos. Convidar aqui nosso irmão. Vem aqui, irmão Adelso. Orar pela nossa irmã Marina e orar também pelo final do culto. Convido a todos os irmãos que estão em pé. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia glorioso na Tua presença, porque as dificuldades são muitas e os dias são maus. Te agradecemos, Senhor, pelo dia glorioso de vitória e de bênção sobre as nossas vidas.
porque está vivo, Senhor, está alimentado, está com a vestimenta, Pai. Tudo isso é bondade de Ti. É bondade que o Senhor nos concede a cada dia, pela vitória, pela graça. Te agradecemos, Senhor, pelo aniversário da nossa irmã Marina. Mesmo a gente tendo esquecido, Pai, mas eu sei que Tu não esquece, pois o Senhor não esquece de nada, Senhor. É nós que somos falhos, mas eu sei que Tu és perfeito. Tem abençoado, tem derramado das bênçãos, tem dado graça e maravilha da sua vida. Não só na dela, Pai, mas de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Pois vieram ouvir a Tua palavra. Esta palavra que edifica, esta palavra que transforma, esta palavra que purifica, esta palavra que salva, esta palavra que transforma, Senhor, a cada coração. Aquele que dá lugar, Senhor, ao Teu falar e o propósito, Senhor, que o Senhor tem colocado em vossos corações. Pois é através do Teu Espírito Santo que faz a diferença em nossas vidas. E é através, Senhor, que nós te pedimos, e nós te agradecemos. Pedimos também para que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua mão potente, nos guardando e nos livrando, nos dando uma semana abençoada em Teu nome, porque Tu és o Deus que tudo pode em nossas vidas, tudo vê, tudo controla e tudo tem o Seu poder e as Suas maravilhas. E é no nome do santo e maravilhoso do Teu Filho amado que nós te pedimos e desde já te agradecemos para todos sempre. Amém. Eu tenho pedido para a irmã Sara me ajudar com isso, para me ajudar a lembrar, né? Que às vezes a gente vê os irmãos postando no grupo, às vezes nós esquecemos, e nós queremos parabenizar os irmãos no dia, mesmo domingo, que a irmã fizer aniversário, na semana, a gente parabenizar os irmãos, para a gente não esquecer, que eu acho importante isso. Às vezes, no decorrer do culto, a gente acaba esquecendo, não passa, a gente acaba esquecendo, mas os irmãos podem nos lembrar aí, nós estamos, a partir de agora, a gente não errar mais, a gente sempre está parabenizando os irmãos pelo seu aniversário. Amém? A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos, tenham uma ótima semana na presença do Senhor.